Oi, turma. Hoje nós vamos falar sobre o pagamento indevido, né? Nós estudamos que o pagamento devido, ele extingue a obrigação, mas o pagamento indevido, ele faz nascer uma outra obrigação, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, o pagamento, quando ele é indevido, né, quando o devedor paga uma dívida inexistente ou paga para uma pessoa que não era o seu credor, ele tem o direito à restituição dessa quantia paga. Por quê? Porque isso caracteriza o enriquecimento sem causa. Nós já comentamos a esse respeito em aulas anteriores. Então, o pagamento espontâneo por erro, né, do devedor, não aquele pagamento que foi deliberadamente feito a pessoa que não era credor ou em relação à dívida inexistente. Não, aqui pressupõe um erro do devedor, né? Então, o artigo 876, ele prevê todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, obrigação que incumbe aquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Então, o artigo 876, ele prevê, né, a obrigação de restituir aquilo que foi recebido indevidamente. Veja que existe aí até uma crítica em relação ao conceito, né, do pagamento indevido, porque, na verdade, o que nós lemos aqui do artigo 876 é um recebimento indevido, é o recebimento daquilo que não lhe era devido. Então, aí uma crítica só à denominação, porque seria mais adequado nós chamarmos de recebimento, né, indevido. Porque o credor, na verdade, é que sabe que não, né, que não era aquele crédito não lhe pertencia. Então, o recebimento é que seria indevido porque há um erro do devedor em relação ao pagamento. E a segunda parte do artigo 876, ele inclui aqui a obrigação de dívida, o pagamento de dívida condicional. Nós estudamos há pouco também a respeito da condição, não é? Que é aquela que suspende a ineficácia da relação jurídica obrigacional a um evento futuro e incerto. Então, aquela dívida, né, paga antes da condição, ela, antes de cumprida a condição, ela também cabe a restituição. Então, nós temos aí duas espécies de indébito, né? O pagamento indevido nós chamamos de indébito. Então, nós temos o indébito objetivo, que é aquele que se relaciona ao objeto, né? A dívida em si. Então, é o pagamento, por exemplo, de uma dívida inexistente. Então, aí o erro se relaciona ao objeto, à existência da dívida. Então, eu pago uma dívida que não existe. E também nós temos o indébito subjetivo, que se relaciona à pessoa, né? Então, o pagamento foi feito por quem não era devedor ou foi feito a quem não era credor. Então, o erro está relacionado à pessoa e não à dívida em si. A dívida pode existir, mas o pagamento foi feito à pessoa errada, né? Ou foi feito por quem não era devedor. Então, neste caso, a obrigação de restituir. Bom, então nós temos aí a obrigação de repetição, né? Nós chamamos de ação de repetição de indébito, é aquela ação, né, de quem pagou indevidamente, ação para haver a restituição do que foi pago.
Há a restituição, né, em relação à quantia ou em relação à coisa. Então, neste caso, né, se restitui a própria quantia ou se restitui a própria coisa dada, né, em pagamento. Agora, se a obrigação for, por exemplo, a obrigação de fazer ou não fazer, eu não tenho como restituir, né, a prática ou a abstenção de um ato. Então, neste caso, a restituição ela deve ser feita em forma de indenização. É o que prevê o artigo 881 do Código Civil, né? O artigo 881, ele diz aqui: se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho da obrigação de fazer ou para se eximir da obrigação de não fazer, aquele que recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu na medida do lucro obtido. Então, o benefício que ele recebeu, né, com a prática do ato ou com a abstenção do ato, deve ser indenizado ao devedor. Então, aqui eu já falei da obrigação condicional, né? É aquela que condiciona a ineficácia do negócio jurídico a um evento futuro incerto. Então, neste caso, quando a dívida é paga antes de cumprida a condição, deve ser restituído ao devedor. Em relação à obrigação a termo, vocês se lembram também, né, que nós mencionamos a obrigação a termo, é aquela que há uma data, né, para cessar os efeitos do negócio jurídico. Então, se o pagamento é feito antes, né, desta data, antes da data prevista, né, para o seu adimplemento e a extinção da obrigação, aí nós não temos um pagamento indevido. Por quê? Porque aqui é um evento futuro e certo, né? Eu tenho uma data certa. Então, o que eu tenho aqui? Na verdade, eu tenho o adiantamento de um pagamento. Então, este não é objeto de restituição. Então, nós temos os requisitos, né, para ação de indébito, para ação de restituição, né, de pagamento indevido, que é a demonstração do enriquecimento patrimonial de quem recebeu o pagamento, o empobrecimento de quem pagou, né? Então, eu tenho vantagem de um, desvantagem do outro, e essa correspondência entre o enriquecimento de um e o empobrecimento de outro. O nexo causal está sempre, né, presente. A ausência de culpa do devedor, porque o devedor deve demonstrar que o pagamento foi feito por erro, né? E a ausência de causa jurídica para o pagamento. É isso que caracteriza o pagamento indevido. Então, qual seria a ausência de causa jurídica para esse pagamento? Ou erro em relação à dívida, pagamento de dívida inexistente, por exemplo, ou o pagamento na pessoa errada do credor, né? E o Código Civil, ele traz algumas exceções ao direito de restituição. Então, nós temos aí o artigo 880, 882 e 883, que prevê essas exclusões. Então, primeiro, quando o credor recebe de quem não era devedor e não tem mais como cobrar a dívida. Então, aqui, o credor, ele é de boa fé, né? Ele recebe de boa fé, recebe de quem não era devedor e ele vai ficar isento, né, se ele comprovar que inutilizou o título, né, aquele título que representava a dívida, então ele não tem mais como cobrar, né, do devedor, do verdadeiro devedor, ou ele deixou prescrever a pretensão, ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito. Todas essas ações do credor se deram, né,
pelo pagamento indevido, que ele acreditava que era devido. Então, aqui o que caracteriza, né, essa exclusão, essa exceção, é a boa-fé do credor que acabou ficando sem condições de cobrar a dívida, ou por prescrição, ou porque abriu mão de garantias, ou porque inutilizou o título. Outra hipótese é quando o pagamento relacionar-se à obrigação inexigível. Nós estudamos essa situação bem no começo do curso, quando nós falamos das obrigações naturais, né? Nós falamos, demos como exemplo a dívida prescrita. Então, a dívida prescrita ela é inexigível, mas se ela for paga, ela não pode ser objeto de repetição, né? Então, não se considera pagamento indevido. Por quê? Porque a prescrição, pessoal, isso é bom vocês guardarem, a prescrição, ela se refere à exigibilidade da obrigação. Então, é a perda do direito de ação, do direito de cobrar, mas não é a decadência, não é a perda do crédito, né? O crédito existe. Então, o que prescreve é o direito de ação, não a dívida, né? Nós temos esse costume de falar a dívida está prescrita. O crédito, ele não prescreve. O que prescreve é o direito de exigir esse crédito. Então, na medida em que ele for pago, ainda que prescrito, ele não pode ser objeto de repetição, porque ele existe, né? Ele só não é exigível. Então, se houver um pagamento espontâneo, ainda que por erro, né? Vamos supor que o devedor desconhecesse a prescrição, ele não pode pedir de volta, né? Exigir de volta essa quantia paga. A terceira hipótese, quando o pagamento tiver fim ilícito ou imoral, aí a má-fé, né, do devedor e ele não pode se beneficiar da própria torpeza. Então, ele não pode pedir a repetição. Então, diz o artigo 883, não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei, né? Então, nesses casos, o devedor não terá direito à repetição, tá certo? Então, era o que eu tinha para passar para vocês em relação ao pagamento indevido, né? Para nós fecharmos essa fase aí de pagamento, para entrarmos na próxima aula já sobre as consequências do inadimplemento, tá? Então, até a próxima aula.